Olá! O pessoal que está assistindo de casa deu um contratempo técnico aqui nas nossas transmissões, diretamente dos estúdios da Casa Irmãos de Luz. E agora reiniciamos nossa palestra, repassando as cartas que foram psicografadas na tarde de hoje. Primeira carta assinada por Felipe Armando Vieira, ou Felipe Amado Vieira. Carta assinada por Luiz Henrique, assinada também por Denis Cardoso, Antônio Rossi, Leandro Armando e finalmente por Dete, ou Maria Odete de Oliveira. As cartas ficarão aqui à disposição para aqueles que eventualmente encontrem alguma similaridade e poderão depois acessar o conteúdo das cartas. É só assinar, procurar um dos nossos tarefeiros. Bom, pessoal, agradeço a todos pela paciência das nossas falhas técnicas e darmos novamente o reinício a mais uma palestra aqui na Casa Irmãos de Luz. Hoje nós temos como tema, obviamente a gente sempre coloca tema livre, mas nós acabamos dando umas repaginadas em várias coisas que nós já falamos, coisas que nós abrangemos no nosso estudo de hoje. Hoje o estudo que iniciou-se às 17 horas, nós fazemos os estudos todos os sábados, iniciando às 17 horas, do livro do nosso mentor Pai Joaquim, capítulo 5º, O Mecanismo da Mente. Então, para os alunos que estiveram presentes aqui, foi uma emoção bastante singular, dar de cara com a nossa realidade essencial. Convidamos aqueles que queiram participar dos nossos estudos internos, venham. Bom, nós temos vários dias de cursos aqui, mas o estudo do Pai Joaquim, se não me falha a memória, nós temos agora na quarta, é isso, Mara? Na quinta-feira e também aos sábados que eu ministro aqui. E o mecanismo da mente mostra essa realidade do nosso ser, como citam os guias espirituais, vós, seres espirituais, encarnados. Isso chamou muita atenção, porque ele reafirma que, acima de tudo, nós somos seres espirituais. Nós somos espíritos, essencialmente luz, transitando pela encarnação. Então, o fato de nós muitas vezes buscarmos uma casa espírita é o que nos leva a buscar uma casa espírita. Obviamente, muitas vezes, ou é uma cura interna, uma necessidade de algo que precisa ser modificado na nossa vida. Nossa vida invariavelmente atravessa momentos, ápices às vezes, que nos causam dores profundas. E nós precisamos buscar, de alguma maneira, forças para curar essas dores, as quais nós tenhamos ou venhamos enfrentar na nossa vida. E a casa espírita, ela tem essa diretriz de conforto, ou seja, esse aconchego, esse acolhimento. E o acolhimento vem através dos tratamentos que são dados dentro de uma casa espírita e não se encerra pelo tratamento. É necessário, além de passar pelo processo de tratamento, é necessário que haja uma modificação interna. É necessário que haja uma reforma íntima. A reforma íntima é a modificação de padrões, às vezes de crenças antigas, de coisas que estavam enraizadas na nossa cabeça e que nós resistimos em modificar. Eu vou tomar o exemplo da aula de hoje. A modificação de um padrão, qualquer tipo de mudança na nossa vida, ela é sempre dificultosa. Ninguém muda facilmente. Nós todos sabemos que se levantar do sofá, está lá passando um programa de televisão legal, para ir buscar um copinho d'água, às vezes dá aquela... Ai, eu tô com preguicinha. Às vezes no meio da noite, a gente acorda no meio da madrugada com uma sede tremenda, que o feijão estava muito salgado na janta, mas a cama está tão gostosa, a cama está tão quentinha.
Aí vira para o lado e tenta dormir novamente. A sede está ali, martelando. E a gente não quer sair da zona de conforto. Isso mostra, não tem nada de errado. Não é para culpar ninguém, porque nós temos dificuldade de mudanças. Porque nós precisamos impregnar energia para modificar padrões na nossa vida. Porque ir para a academia é tão difícil. Cuidar do corpo, além de cuidar da mente. Porque tem que fazer força. Nós temos que impregnar força. Se nós queremos fortalecer o músculo, eu quero fazer fortalecimento abdominal. Eu tenho que praticar muito abdominal. Quero fortalecer as pernas, tem que correr, tem que fazer exercício específico. E quero esforço na nossa vida, mesmo aquilo que nos é interno, que é sentimento, também requer esforço. E é onde que esse mecanismo que a nossa mente acaba nos sabotando, vai criando as entrelinhas e nos afasta daquilo que precisa ser realmente feito. E aí nós citamos aqui um exemplo de perdoar. Difícil? Sim, é difícil perdoar. Quando nós temos algo que precisa ser realizado, um perdão, por exemplo, é sempre difícil. Por quê? Volto ao exemplo da academia. É bom ficar estático. É bom ficar sentadinho no sofá. Eu não preciso gastar energia nenhuma para fazer isso. Assim como o perdoar precisa gastar energia. Ah, mas você teve um problema com uma pessoa? Não, eu já perdoei. Da boca para fora. Intimamente, para que haja eficácia num perdão, é preciso ações. Preciso coragem. Coragem de olhar a pessoa que seja nos olhos. E às vezes, mesmo achando que nós estamos com a razão, nós pedimos desculpa. Aí tem outras coisas que acontecem, um conflito dentro da nossa mente. Vem ego, vem orgulho, vem vaidade, que nos impede. E nós titubeamos, nós engasgamos. E nós dizemos, eu não consigo. Vocês já tentaram fazer o bem para alguém que te causou mal? Esse é um processo muito difícil. Porque nós olhamos a pessoa que te causou mal como um objeto ao qual eu alimento raiva. Eu alimento mágoa. Eu alimento rancor. O difícil é olhar esse objeto, essa pessoa que lhe causou mágoa, e tentar amá-la. O sentimento de amor, ele não se transforma da noite para o dia. O sentimento genuíno de amor é um processo lento que requer ações pequenas e contínuas. É igual o exemplo da academia novamente. Eu quero me fortalecer. Eu começo levantando um pezinho de 2 quilos. Quando aquele pezinho de 2 quilos já não fizer diferença nenhuma mais, eu subo para um pezinho de 3 quilos. E assim vou subindo sucessivamente. Então chega um ponto que levantar um peso que é específico para a sua estatura, a sua musculatura, para aquilo que você precisa, se torna natural. O processo de perdão precisa, repetindo, precisa de pequenas ações que devem ser tomadas aos poucos, mais continuamente. E não só o processo de perdão. Eu quero ser espiritualizado. Eu quero crescer, eu quero ser... O que é ser espiritualizado? Às vezes nós nem sabemos o que é isso. Não é botar uma batinha branca, ficar ligando incenso em casa. O processo de espiritualização vai diretamente ao significado da palavra.
é ser mais espírito do que ser corpo. E ser mais espírito do que ser corpo é assumir efetivamente a minha essência, a essência de cada um de vós. O ser que é espiritual, que decide caminhar pelo crescimento espiritual, ele precisa lembrar-se que é necessário ações e estudo. Além de outras importantes tarefas que nós precisamos adotar para a nossa vida. A casa que nós vivemos é um templo. Precisa ser cuidadosamente limpa. Os ambientes os quais nós escolhemos frequentar devem ser selecionados. As músicas as quais nós decidimos ouvir, que procurem ter um conteúdo que lhes façam vibrar coisas boas, coisas que lhe elevam a alma, que vos trazem mais próximo do que é uma essência espiritual. Não de uma essência instintiva, carnal. Eu quero me espiritualizar, eu preciso fazer escolhas. Pois bem, falávamos aqui de ambientes. Hoje eu citei na nossa palestra, desculpa, na nossa aula, e disse assim: todos os objetos dentro da nossa casa, elas vibram. Então, quando nós, às vezes, temos aquela preguicinha de não lavar a louça e deixar aquela loucinha sujinha na cima da pia, e ali fica restinhos de alimento que se decompõem ao longo da noite, aquilo ali é um ninho que liberta, pelo processo de decomposição, fluidos que são ímãs para seres desencarnados que precisam se alimentar. Vocês querem isso na cozinha de vocês à noite? Não, né? É preferível que tenha uma barata na cozinha do que ter um monte de desencarnado lá na cozinha da gente. É mais fácil. Barata, você joga um chinelinho, você espanta ela. Agora, imagine se nós chegarmos na cozinha de noite e uns 4 sentados na mesa lá, com aquela mesa que sobrou no janta lá. Eu estou brincando, eu estou assim usando um exemplo aqui que parece ser um pouco cômico. Mas assim, ó, o processo de espiritualização, aquilo que muitas pessoas querem para si, querem para a vida, ele tem tantas ações que precisam ser adotadas como sendo natural, que vai, como eu falei, desde a escolha de uma construção de um intelecto, de um estudo contínuo da literatura espírita kardecista, porque a literatura espírita kardecista, ela tem vários compêndios. Quando nós olhamos o Livro dos Espíritos, ele é um livro fácil de assimilar, porque é um livro de perguntas e respostas. Perguntas básicas, essenciais, que Allan Kardec constituiu e foi perguntando ao livro Verdade, ao Espírito Verdade, para ir assim iluminando aquela sociedade de 200 anos atrás. Entretanto, não saiu de moda. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz muitas passagens do Evangelho, da Bíblia, da vida de Jesus, na ótica mais filosoficamente estruturada. Então ele pega pequenas passagens da vida de Jesus e faz um comentário que nos coloca à frente de um pensamento mais profundo. E o estudar não é decorar. O decorar, nós ouvíamos quando nós éramos pequenos na sala de aula, você precisa decorar a tabuada. Decor vem do francês, de colocar no coração, vem do cœur. Não é colocar forçosamente, como se fosse gravado. É entender. É entender por que 7 vezes 7 é 49. Por quê? Não é porque eu decorei. Eu sei o que acontece quando eu multiplico os números.
Então, o espírita, ou seja, aquele que busca um caminho de espiritualização, ele precisa sempre alimentar a curiosidade dele. Alimentar a curiosidade no sentido de assim, por que existe desencarnado? Mas por que o padrão de pensamento causa uma modificação ao meu entorno? Por que quando eu estou com raiva eu atraio energias ruins? Por que a minha casa tem que ficar limpinha? Então, esses porquês, se existem porquês, é para que se busquem as respostas. E a entrada em uma casa espírita não pode ficar só tão limitada ao comparecimento de palestras e tomada de passes e tratamentos e companhias limitadas. A casa espírita é uma escola. A casa espírita, todas as casas espíritas, elas são criadas com o objetivo de transformar pessoas, de libertá-las de dogmas, de encorajá-las a tomarem decisões, de fazê-las entender que as decisões as quais nós tomamos são de nossa única responsabilidade, única e exclusiva responsabilidade. E que cada decisão que nós tomamos reflete em algo, em alguém ou em mim lá no futuro. O processo de espiritualização, talvez nem com 100 anos de vida terrena, sejam suficientes. É por isso que nós voltamos para a pátria, retornamos para a terra. Voltamos para a pátria, retornamos para a terra. Assim como está escrito lá no túmulo de Allan Kardec. Nascer, viver, morrer, retornar. Essa é a lei. Nós temos que continuamente retornar, porque nós retornamos aqui e nós somos ainda alunos. Nós estamos aqui porque nós estamos no processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado, como tantas vezes mencionado aqui na casa, nas palestras, é na socialização. A espiritualização, então, não tem nada a ver com colocar uma batinha branca, morar numa casa de campo e ficar sozinho ligando incenso. Não é subindo uma montanha e ficando isolado. O processo de espiritualização ele é doído. É doído mesmo. É no meio da nossa família que a gente espiritualiza. Ei, que lasqueira. Todo mundo riu, né? Balançou a cabeça, olhou para o lado. É verdade. Nós estamos aqui para falar a verdade na cara mesmo. Esse é o nosso papel. Nós não educamos o nosso filho se nós não falarmos para ele aquela tomada ali, você vai tomar um choque. Nós estamos falando para ele a verdade. Aí ele olha para a tomada, olha para a mamãe e papai. Olha para a tomada, olha de novo. Né? Pau! Tomou-lhe um choque. A dor ensinou. Mas ele foi avisado. Nós, seres humanos, somos assim. Teimosos, estúpidos. Nós só aprendemos com a dor. Então não tem nada de errado, não se julgue, não se puna. Não se exija ser mais. Não se exija ser perfeito. Não precisa seguir o que a vaidade do mundo moderno, desse mundo contemporâneo, tanto apregoa. De que minha vida é perfeita. De que eu sou sempre belo e bonito. Não precisa. O processo de espiritualização é no sentido contrário disto. O processo de espiritualização é uma caminhada interna, a qual eu devo buscar para mim e não preciso mostrar. Eu não preciso postar nas redes sociais. Eu não preciso esperar que eu agrade as pessoas. É a mim que eu tenho que buscar agradar. É eu que tenho que aprender a olhar para o resultado da escolha que eu fiz no passado e lidar com o resultado, seja ele qual for. Se o resultado for positivo,
se o resultado foi negativo. Se foi bom, se foi ruim, se causou dor, se não causou dor. Eu tenho que aprender a lidar. Leva tempo. Para os jovens, tenham paciência. Tenham paciência. Vocês estão no começo. Vocês estão na primeira fase de uma vida terrena. E vos desejo longa e próspera vida. Porque acreditem, mesmo que vós venham a viver 90, 95, 100, 101, 110, vai chegar no último dia e vocês vão reconhecer que mesmo assim não foi suficiente para aprender. Ninguém desencarna daqui, às vezes, tão facilmente. Tem casos que o desencarne é até mais complicado. Face ao apego, face à preocupação com as coisas que eu queria ter resolvido, mas não resolvi. Aí vem aquele recado, aquela bela lembrança. A fragilidade da vida. Efêmera. Uma palavra bonita. Ao mesmo tempo ela machuca. Porque torna ela frágil. Torna o nosso agora algo que é suspenso por uma cordinha fina. Isso é espiritismo. Isso é o espiritismo kardecista. Duro às vezes nas palavras. Reto, objetivo, lacônico. É direto. Nós temos coisas para serem realizadas. Não deixe para segunda-feira. Não é que nem aquele regime, não. Segunda-feira eu começo. Não. Se tem que resolver, resolve já. Se tem que resolver alguma coisa, também passa a mão no telefone. Começa. Que doído é que nós sabemos, nós recebemos as cartas, as psicografias aqui, e nós sentimos compaixão com aqueles que estão desencarnados e buscam trazer alguma coisa, um recado para alguém que ficou aqui na Terra. Um pedido. Me peça desculpa, me desculpa. Você escuta de tudo, você vê de tudo. Essa é a realidade. Nós estamos aqui transitando, mas o nosso olhar tem que ser espiritual. Nós temos que nos lembrar continuamente que daqui a 5 minutos nós sequer sabemos onde estaremos. Então as coisas que precisam ser resolvidas. Como falamos na nossa aula de hoje aqui, é necessário energia para movimentar, para mudança, sair da zona de conforto, coragem, força. Aí eu não consigo, peça ao Criador, peça força, peça coragem. Por que a gente ora o Pai Nosso? Quando nós paramos e analisamos o Pai Nosso, nós estamos dizendo tudo isso ali na oração. Nós pedimos que o reino dele venha. Não é isso? Venha a nós o vosso reino. O que seria o reino de Deus? Se não é tão pura e simplesmente a presença contínua do amor. Se eu peço que esse reino venha a nós, a mim, como ser encarnado, eu preciso ser esse reino. Eu preciso demonstrar isso através do amor. Não o amor apegado. O amor compreensivo. O amor que entende, que aceita as limitações, que aceita como as pessoas são, que tolera, que é paciente. E tudo isso vocês, a grande maioria, já conhecem.
Então, o processo de espiritualização, que é o tema central da palestra de hoje, é um caminho interno. É um caminho de estudo contínuo, é um caminho de aprendizado praticamente infinito. E é um caminho que precisa, acima de tudo, ter ações pequenas dentro da nossa rotina do nosso lar, na rotina do nosso trabalho, acima de tudo, na rotina da nossa família. Espiritualização é um olhar como um ser espiritual transitando aqui na vida terrena. Não é a roupa que se veste que te torna mais espiritualizado. Não é vestir branco o tempo todo que vai te tornar uma pessoa pura. Não é acender incenso em casa e velhinha dentro de casa que vai se tornar a tua casa pura. É de dentro para fora. Já foi abrangido, já foi discutido, já foi mostrado. Essa é uma realidade. Precisamos nós fazermos a reforma íntima, o orar e vigiar. Tomar cuidado com o que eu penso, cuidado com o que eu falo. Escolher o que eu planto. E assim nós vamos transformando. E eu até falei, e acabei esquecendo de ler a parte mais importante do livro de hoje, que é o livro dos Espíritos, no capítulo 3, a Lei do Trabalho. E praticar amor é praticar caridade. A caridade, ela tem múltiplas facetas das formas às quais elas se apresentam. E esse trecho do Livro dos Espíritos fala sobre a lei de trabalho. Quando ele conclui as questões sobre lei do trabalho, ele cita o seguinte: ouçam bem. Não basta dizer ao homem que é seu dever trabalhar. É preciso ainda que aquele que tem que prover a existência com o seu trabalho encontre com o que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas nesse equilíbrio, supondo-se que seja possível, não será contínuo e nesses intervalos o trabalhador precisa viver. Há um elemento que não se costuma considerar, sem a qual a ciência econômica torna-se apenas uma teoria. É a educação. Nós estamos falando aqui de lei do trabalho. E ele trouxe para um centro importante a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caráter. Que dá os hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. A educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos lançados a cada dia na torrente da população, sem princípios nem freios e entregues aos próprios instintos, devem causar espanto as consequências desastrosas que resultam disso? E assim ele pergunta. Quando essa arte for conhecida e praticada, ele se refere à educação, quando essa arte for conhecida e praticada, o homem trará hábitos de ordem e de previdência para si e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos angustiados os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que uma educação bem conduzida pode curar. Aí está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia e segurança de todos. Embora ele tenha falado sobre a lei do trabalho, ele fez uma referência que o centro desse furacão é a educação. Essa analogia ao nosso processo de crescimento espiritual. O nosso processo de crescimento espiritual precisa haver, sim,
um crescimento educacional dentro das leis morais que o próprio Evangelho nos trouxe, que é decodificado pela doutrina kardecista. E o campo para praticá-los é dentro da nossa própria família, dentro das pessoas mais próximas a nós. Depois, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, e depois, às pessoas que são estranhas. A caridade começa dentro de casa. Começa consigo e começa com aquela pessoa que lhe é mais ligada. Esse é o processo de crescimento espiritual. Não existe outro caminho. Não é fugindo disso que nós cresceremos espiritualmente. É enfrentando, é olhando de frente e fazendo o que tem que ser feito. Nunca foi simples. Talvez agora possa todo esse trabalho ser um pouquinho mais assistido, porque nós vivemos num mundo onde nós temos mais informação ao nosso alcance, onde nós temos mais pessoas com o mesmo propósito. Diferente de 200, 300 anos atrás, onde nós nos preocupávamos muito mais com a nossa sobrevivência, com a casa que nós poderíamos construir, com o alimento que nós poderíamos ter naquele dia, quando tínhamos. Felizmente, hoje nós vivemos num mundo de abundância, de fartura. E isso nos mostra, isso nos dá um recado para nos lembrarmos que nós não somos proprietários de absolutamente nada. Tudo que nós temos, repetindo palavras da aula de hoje, até a roupa que nós vestimos, até a dentadura não nos pertence. Os dentes postiços aqui, isso nada me pertence. Pertence a cada um de nós aquilo que nós fazemos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós escolhemos fazer no nosso dia a dia. Isso pertence a nós. É isso que nós vamos levar de volta para a nossa pátria espiritual. Então, esse processo de crescimento, além de ser individual, ele precisa ser estruturado com boa educação. E onde escolher? E onde fazer isso? Em cima de boas escolhas. Deixo assim um agradecimento profundo a todos vós que estão presentes na nossa palestra de hoje, aqueles encarnados e aqueles desencarnados. Desejo a cada um de vocês que essa semana seja mais uma abençoada, repleta de luz, repleta de boas escolhas, repleta de coragem, repleta de força para fazer mudanças que são necessárias para uma vida melhor. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e a educação de cada dia, vós nos proveu hoje. Perdoai as nossas ofensas, na mesma proporção que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Dai-nos força, coragem. Livrai-nos do mal, que assim seja.